aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro e nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Vamos lá, eu quero ouvir você cantando, Senhor. Seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador às nações. Então vejam vocês, para que as nações conheçam o poder salvador do Senhor, para que as nações conheçam a justiça do Senhor nosso Deus, o Senhor precisa de apóstolos, aqueles que realizem este apostolado, anunciar o reino de Deus, curar as enfermidades, expulsar os demônios e limpar os leprosos, como está nos dizendo a palavra de Deus, o Evangelho de hoje. Primeiro vamos falar no sentido hierárquico da palavra. Nós celebramos hoje o apóstolo Barnabé. Jesus entre nós escolheu 12 para ser os seus apóstolos. E esses 12, ele confiou o ministério do seu apostolado entre as nações. Após a ressurreição de Jesus, esse número não ficou restrito aos 12. Os 12 têm um sentido simbólico muito profundo. É ligado às 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Agora, esses 12 filhos de Jacó, essas 12 tribos de Israel, são agora substituídas, ou melhor ainda, levada à plenitude através dos 12 apóstolos. Você sabe, Judas Iscariote traiu o Senhor, mas outro foi escolhido para substituí-lo. Mas ainda na era apostólica, esse número cresceu. Você já ouviu tantas vezes nos Atos Apóstolos, nas leituras da Palavra de Deus, falar de Tito, de Timóteo,
que depois também se tornaram apóstolos do Senhor. E hoje nós vamos falar de Barnabé. Foram homens que não tiveram contato direto com o Senhor, como tiveram aqueles 12. Mas fizeram parte depois também desse grupo. Primeiro pelo exemplo de vida, pela instrução da palavra, e óbvio que pela escolha divina. O Senhor escolheu estes homens para que fossem seus legítimos representantes. E é claro que a igreja, uma vez cumprindo essa palavra que nós acabamos de cantar do Salmo, ela se espalhando pelo mundo inteiro, esses apóstolos se multiplicaram. Hoje nós louvamos a Deus porque cada bispo é sucessor de um desses apóstolos. Os nossos bispos, aqueles que estão nas nossas dioceses, governando, mas antes de governarem, de serem os administradores da palavra de Deus, eles são esses profetas, são esses apóstolos designados para fazerem o reino de Deus acontecer. Ore sempre pelo bispo da sua diocese. Nós mencionamos eles nas nossas celebrações eucarísticas, porque toda celebração eucarística é feita em comunhão com esses apóstolos. E entre eles existe um que é o primeiro entre os apóstolos. Se o primeiro entre os apóstolos da igreja primitiva era Pedro, o primeiro apóstolo entre nós hoje é o sucessor de Pedro. Ele é bispo como os demais bispos. Sim, apenas que ele é bispo da igreja primeira, que é a igreja de Roma. E por isso todo bispo da igreja de Roma nós chamamos também de pai. Nós chamamos de papa, porque ele é o pai entre todos eles. Mas a primeira coisa que um papa não é papa. A primeira coisa que ele é bispo de Roma. Ele é um sucessor dos apóstolos também, assim como o primeiro entre eles foi o apóstolo Pedro. Então eu reforço entre nós isto, que nós oremos por esses homens designados, escolhidos e abençoados por Deus para serem os nossos apóstolos, para serem os nossos bispos. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. A eles cabe o apostolado ministerial. A eles cabe um apostolado hierárquico no governo da igreja e na administração da palavra de Deus. O meu sacerdócio não é meu, é ligado ao bispo na qual eu estou ordenado ou no qual eu estou incardinado. A ele eu devo obediência, respeito, e a palavra que eu prego não pode ser diferente da palavra que ele prega, porque ele é que tem o poder legítimo de administrar a palavra de Deus. E por isso que a Igreja Católica é a Igreja Católica. É por isso que a Igreja Católica tem uma palavra, é por isso que a Igreja Católica tem um magistério, é por isso que a Igreja Católica tem uma doutrina. Ainda que cada um tenha seu jeito muito peculiar, muito próprio de falar, de pregar, mas eu louvo muito a Deus por isso. Porque você vai na China, vai no Japão, vai na Coreia, onde quer que você vá, a palavra de Deus é uma só. E o que garante a unidade dessa palavra de Deus é o fato dessa palavra ser apostólica, ela ser fundamentada na autoridade dos apóstolos. Por isso o nosso amor deve ser sempre grande a esses ministros do Senhor, os nossos bispos. A nossa unidade com eles, o nosso respeito para com eles, a nossa reverência para com eles, porque a eles cabe essa autoridade. Quando a gente perde a referência deles, nós perdemos também a referência do nosso apostolado, do nosso ministério, da nossa pregação e da fé que nós temos. Quando nós estamos unidos a eles, melhor dizendo, nesses 2000 anos de caminhada, a igreja permaneceu firme, permaneceu unida, permaneceu única por causa disto. Por isso eu peço a você, por isso eu peço a nós padres, a todos nós, que nós estejamos unidos
com a cabeça da igreja que está estabelecida em cada local. E a cabeça dessa igreja é o bispo ali instituído, é o bispo ali escolhido. Então, como eu disse, esse apóstolo é apóstolo no sentido hierárquico da palavra. Agora, o apostolado da palavra de Deus, ela cabe a todos nós. Ela é um dever, é uma obrigação de todo aquele que foi batizado. Porque no batismo, o sacramento que é colocado em nós, ele nos dá essa autoridade. O batismo, você vê, mente com a água derramada em nossa cabeça, ainda que ela é a parte principal do sacramento. Mas o batismo nós recebemos a unção com o óleo dos catecúmenos, nós recebemos a unção com o óleo do crisma. Tudo isso nos confere poder e autoridade. É que nós não usamos, é que nós não desenvolvemos, é que nós, na verdade, não colocamos o nosso batismo para fora. Assim como o apóstolo Barnabé, nós somos chamados hoje a colocar em prática o nosso apostolado. E para quê? Para que o reino de Deus se estabeleça em cada lugar. A começar da nossa própria casa. O primeiro lugar que nós temos que expulsar os demônios, que nós temos que estabelecer o reino, que nós temos que proclamar a palavra, que nós temos que purificar os leprosos, é dentro da nossa própria casa. O pai de família, o homem que foi designado por Deus, com essa autoridade, tem que ser apóstolo dentro da sua casa. Tem que ser homem da palavra de Deus na sua casa. Aí você me pergunta, padre, como é que eu posso ser apóstolo dentro da minha casa? Coloca em prática essas duas virtudes de Barnabé. Como era Barnabé? Era um homem justo e cheio do Espírito Santo. Barnabé era justo e cheio do Espírito Santo. O que é ser um homem justo? Um homem justo é que faz as coisas na medida certa. Ele dá a Deus o que é de Deus. E eu já disse aqui outra vez, dá a Deus a honra, a glória, o louvor. Mas, sobretudo, ele se coloca à disposição de Deus. Ele coloca em prática, ele tem zelo de colocar em prática a palavra de Deus dentro da sua casa. Falta aos nossos filhos hoje o apostolado do exemplo, do testemunho. A autoridade que os pais estão entendendo é uma autoridade de forma até errada. A autoridade não quer dizer falar mais alto, brigar, gritar. Tem hora que precisa apertar a coisa. Mas a principal autoridade, ela vem pelo exemplo, pelo testemunho. O pai não quer que o filho não assista bobagem na televisão, mas ele não perde uma novela. Mas ele não para de assistir filmes violentos, mesmo que seja escondido dentro do quarto. Seu filho é mais vivo do que você. É você que não sabe disso até hoje. Então, se você quer exercer o apostolado de Deus, exerça-o primeiro pelo exemplo e pelo testemunho. E outra coisa, vamos parar com essa coisa de ser bonzinho, de ser santinho, de ser pregador para todo mundo aí fora. Mas dentro de casa, ninguém te aguenta, ninguém te suporta. Comece o seu apostolado de testemunho entre os seus em primeiro lugar. O Senhor quer salvar sua casa. O Senhor quer salvar sua família. E você quer que gente de fora faça milagre. Os de fora podem até ajudar. Eu posso até ajudar você. Eu posso até ser um canal da graça. Mas eu vou e passo. O que permanece é você dentro da sua casa. A grande graça que você tem que alcançar para os seus
É a graça de você ser o testemunho e seu exemplo. É você exercer este apostolado. Aonde os apóstolos iam, eles instituíam comunidades. E essas comunidades depois cresciam, mas sobretudo porque eles praticavam a palavra de Deus, a partilha do pão, que nós entendemos como Eucaristia, e assim nós o celebramos. E eles tinham uma vida de oração em comum. Muitos de nós participamos até de grupos de orações pelo Brasil afora. O único grupo de oração que você não participa é o da sua casa, porque na sua casa não tem. Eu vejo que a dificuldade de muitos casais não é nem falar sobre o casamento, é entre o próprio casal viver o exemplo da comunhão na vida de oração. É o grande apostolado que um tem que exercer sobre o outro. Saber orar juntos. Ter essa vida de comunhão edificada na palavra de Deus. Um lê, o outro fala, não, você lê por mim então. Não, meu filho, é para lerem juntos. É para partilharem juntos. Vocês partilham tantas coisas juntos, que bênção. E seria muito edificante se na sua casa, sobretudo vocês homens, fossem esses apóstolos. É que a divisão doméstica ficou assim. O homem trabalha e a mulher reza. Está errado. O homem trabalha, a mulher também pode trabalhar, mas rezar é os dois. E de preferência que os homens puxem. Mas como está faltando homens como Barnabé, aí Deus não acha muitos Barnabé por aí, aí tem que puxar entre as mulheres para a casa também não se perder toda, né? Mas eu estou dizendo que quem tem de fazer esta obrigação, quem tem que ser o apóstolo no sentido primeiro da palavra, é os homens. Claro que quando uma mulher sustenta a casa é uma bênção. A graça de Deus acontece. Mas quando o filho vê que o pai é o exemplo, que o pai puxa, que o pai faz acontecer, veja que bênção é. Então hoje, eu estou suplicando a Deus que suscite no meio de nós apóstolos audaciosos. Apóstolos que sejam intrépidos, assim como foi Barnabé. Mas eu nem vou pedir a Deus que mande apóstolos para pregar o evangelho na África. Hoje eu quero pedir a Deus que suscite apóstolos para viverem a palavra de Deus dentro das nossas casas. Se isso começar a acontecer aqui, até a África vai ser contagiada por essa vivência. Eu estou hoje suplicando do fundo do meu coração que Deus suscite esses fecundos e intrépidos apóstolos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!